Realizei a venda de um fundo imobiliário da minha carteira. Esse fundo foi o HGBS11. Nesse vídeo eu vou te mostrar os motivos que me fizeram me desfazer das cotas desse fundo imobiliário e o que eu vou fazer com esses recursos. Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui, e aqui no meu canal eu sempre trago novidades, informações sobre fundos imobiliários, organização e planejamento financeiro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então, como eu já te antecipei, eu fiz nesse mês de maio uma venda de um fundo imobiliário que eu já estava querendo desde o final do ano passado, que foi o fundo de shopping center HGBS11. Quem me acompanha tanto por aqui quanto lá no Instagram, com certeza sabia que eu já estava com o intuito de me desfazer do HGBS11, que hoje era um fundo imobiliário que estava fazendo parte da minha carteira pública, para poder pegar os valores investidos nele e colocar nos outros fundos imobiliários. Então, qual foi a minha ideia de saída desse fundo imobiliário? Esse é um fundo que no dia que eu estou fazendo a gravação está por R$ 203,09 o valor dele, mas que eu fiz a venda no dia 9 de maio por R$200. Eu tinha 92 cotas desse fundo imobiliário, então ao todo foi uma operação aqui que girou na casa de R$ 18.400, né? Então isso vai me dar um caixa bem interessante para fazer próximas compras. E a minha ideia central, como eu já tenho dois outros fundos de shopping, né, uma carteira que tinha 20 ativos, agora está com 19, e eu tenho o XPML e o HSML11, não é trocar esse fundo por um outro fundo imobiliário, é simplesmente aumentar as posições nos ativos que eu já possuo. Então a gente está vivendo um momento em que vamos ter ofertas, subscrições de vários fundos imobiliários, né? O HGLG é uma das opções que virá fazendo uma grande oferta. Inclusive tem vídeo aqui no canal te explicando na prática como é que vai ser essa oferta. Essa é uma oferta de mais de um bi de novas cotas em mercado. A gente tem aí também o MXRF também que vai vir fazer subscrição, o TRXF fazendo subscrição. Então assim, muita oportunidade boa a gente ainda tem em mercado para fazer novas compras. Então vou utilizar esse valor para isso. Aqui a minha planilha de controle financeiro. Vou deixar aqui no link da descrição também para quem quiser baixar. Você pode ter acesso a essa mesma planilha que eu utilizo aqui nos meus vídeos, que me dá toda essa visualização aqui de gráficos e tabelas aqui, essas imagens aqui para eu entender como é que está o funcionamento da minha carteira atual. Então aqui, como eu já disse para vocês, era uma carteira que estava com 20 ativos, agora está com 19 ativos, sendo 2 deles fundos de shopping. Por que eu me desfiz do HGBS11? É uma pergunta que eu já venho recebendo desde o dia que eu falei, isso já tem mais de 6 meses, inclusive, né? Desde o final de 2022 que eu venho falando que era um fundo imobiliário que eu estava querendo me desfazer. Porém, eu estava esperando o momento certo, visto que meu preço médio nesse fundo imobiliário estava na casa dos R$ 199,50. Então eu fixei, já tinha deixado uma ordem de compra a R$ 200 já há um bom tempo e estava bem próximo de bater já há mais de um mês, e agora eu consegui fazer a venda. Por que eu me desfiz desse fundo imobiliário? Para quem acompanha, esse é um dos fundos imobiliários mais antigos de shopping que a gente tem, tá? Então, desde que foi lançado fundos de shopping multi, né, com vários shoppings diferentes, o HGBS, sem sombra de dúvidas, é um dos pioneiros, e ele tinha dentro dele ali shopping centers com alguns problemas estruturais, né? Então, se a gente abrir o relatório gerencial do HGBS11, aqui está todo o relatório dele aqui. Então, aqui nessa tabela eu tenho aqui as principais informações de cada um dos ativos, né? Então, todos os shoppings aqui do HGBS11. E a principal informação que eu gosto de olhar aqui para shopping center é a questão de vacância. Eu entendo que olhar para inquilinos, vacância para shopping center é um pouco complicado, porque a gente tem várias fontes de receita ali dentro, mas algo que me preocupa aqui dentro desse fundo imobiliário está em alguns shoppings. Por exemplo, Shopping Goiabeiras, tá? O Shopping Goiabeiras é um shopping já bem antigo e somente ele, tem 26,5% de vacância. Se a gente for olhar para uma média geral do mercado de shopping center, a gente vai perceber
que esse ativo é um ativo que está muito, mas muito acima da média. A média geral aí dos shoppings pelo Brasil varia em torno de 4 a no máximo, para um shopping ser considerado aí com retorno saudável, 8% de vacância, e esse aqui já passa dos 26%. A gente tem também o Santana com 12,7% de vacância, e a gente tem também o West Plaza com 18,2% de vacância. Apesar de a vacância média desse fundo de shopping estar na casa de 8%, me incomoda esses ativos individuais aqui dentro dessa carteira. Apesar dele ter uma vacância ser considerada ali uma média aceitável, né? Eu prefiro os outros fundos de shopping center que estão com a média abaixo do que essa. Ou seja, na prática, o HGBS11, apesar de estar trazendo um dividendo ok, tá? R$ 1,45 ali para uma cota na casa dos R$200, me preocupa a longo prazo. Tá? Eu enxergo que esses imóveis desse fundo imobiliário, ele vai ter uma dificuldade, de fato, estrutural, ou de fazer a venda, ou de fazer esses imóveis voltarem a ser bem elaborados e bem estruturados ali dentro da sua área de atuação. Se a gente for dar uma olhada e entender quais são esses imóveis que estão com a maior vacância, por exemplo, a gente tem aqui o Shopping Penha, que eu tinha acabado de falar, é um shopping lá de 1992, ele já é, de fato, mais antigo dentro da carteira, um dos mais antigos. O West Plaza também, que está com uma das maiores vacâncias, é de 1991, e se a gente for olhar também, lá o Shopping Goiabeiras, ele também é um dos mais antigos aqui dentro da carteira. E isso, de fato, traz um grande problema aqui dentro do fundo imobiliário. E aqui a gente tem o Shopping Goiabeiras, que para mim é o shopping que passa pelas maiores dificuldades aqui dentro da carteira. Foi um shopping que foi inaugurado em 1989, é um shopping já bem antigo. Inclusive foi o primeiro shopping lá de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, e ele, sem sombra de dúvida, apesar de compor apenas aqui 2% da carteira, ele tem grandes dificuldades aqui de operação. O pessoal, inclusive, que é lá de Cuiabá e me segue, já me falou que, de fato, não é um shopping usual, as pessoas já estão indo para shoppings mais novos, e esse é um dos grandes desafios aqui do HGBS11, por ter uma carteira já antiga, né, e que está com vacâncias aumentadas, conseguir ou atrair novamente esses inquilinos para diminuir a vacância ou passar esses shoppings ali para outros donos. Então, todas essas mudanças impactam diretamente aqui, não só no dividendo, mas consequentemente no preço desse fundo imobiliário em mercado. Então, na minha concepção, eu prefiro focar em ativos mais novos, ativos mais modernos, que estão com uma vacância menor e com potencial de expansão maior também. Então, esses foram os critérios que eu utilizei para tirar o HGBS. Não que eu ache ele um fundo ruim, muito pelo contrário. Se entrou na minha análise de critério isso já há 3 anos, né, que foi quando eu comecei a investir nessa carteira pública e o HGBS estava presente. Ele passou lá nas minhas avaliações daquele momento. Eu considero ele um bom fundo imobiliário de shopping center, porém ele nesse momento estrategicamente saiu por conta de eu achar que o valor investido nele, os quase R$20 mil que eu tinha investido nele, podem ser melhor alocados não só nos 2 fundos de shopping que eu já tenho em carteira, mas em toda a minha carteira de fundos imobiliários. E além aqui do HGBS11, outro fundo imobiliário que também estrategicamente eu quero fazer a venda é o GGRC, Fundo de Galpão Logístico. Também vai me dar por volta ali de mais R$20 mil, que também será alocado dentro da própria carteira. Então, a ideia central nesse primeiro semestre de 2023 está sendo diminuir o número de ativos e focar naqueles principais dentro da carteira. Por ter tantas oportunidades, a minha estratégia principal em 2023 está sendo focar nos principais fundos imobiliários, nas principais oportunidades, e agora que estamos em momento de subscrição, essas oportunidades estão cada vez mais evidentes. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa mudança, dessa estratégia minha em tirar o HGBS11 vendendo
com lucro, né? Apesar de ser um lucro pequeno, mas foi com lucro, fora todos os dividendos que eu já recebi dele, e alocar dentro dos outros 19 ativos da carteira, aproveitando assim as oportunidades. Deixa aqui abaixo, quero saber de você, até o próximo vídeo, tamo junto.